Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 21. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Como, então, os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós lemos Atos capítulo 2, versículo 1 ao 21. Os irmãos podem se assentar. Celebramos hoje o domingo chamado Domingo de Pentecostes. E é importante entendermos que o Pentecostes foi sendo alterado na sua compreensão com o passar da história. No Antigo Testamento, ele era entendido como um dia de festa, a chamada festa das colheitas. Isso você vai encontrar lá no capítulo 23 de Êxodo. E nessa festa se oferecia a Deus as primícias do trigo. E foi assim durante muito tempo no Antigo Testamento. Depois, com o passar dos anos, a festa foi ganhando um novo significado e passou a se tornar a celebração da festa da aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo no Sinai, quando tinha dado a Israel a sua lei. E, portanto, aquela festa inicial, que era entendida como uma celebração da colheita, foi sendo transformada e agora entendida como uma celebração da entrega que Deus fez da lei ao seu povo no Sinai. Quando nós chegamos a esse texto, que é o capítulo 2 do livro de Atos, nós vamos encontrar justamente uma narrativa de Lucas
que torna o Pentecoste ou que descreve o Pentecoste como uma manifestação de Deus, como a chamada teofania, muito semelhante àquilo que nós encontramos justamente no Monte Sinai, quando Deus dá a sua lei ao povo. Agora, alguns eventos que apareceram lá vão ser reproduzidos nesse texto: rumor fragoroso, vento forte, línguas de fogo. E aqui o objetivo é bastante claro: o Pentecostes no Novo Testamento, agora celebrado por aqueles que estavam reunidos e muitos deles seguindo a Jesus, é o novo Sinai, ou seja, aquilo que no Antigo Testamento era a entrega da lei, agora no Novo é o Espírito Santo, a nova aliança, o dom da nova lei. Você vai se lembrar muito facilmente da expressão de Jesus que você encontra no Evangelho, quando ele fala que foi dito aos antigos: faça isso, deixe de fazer aquilo, eu porém vos digo, e traz uma nova interpretação, uma nova forma de compreender a lei de Deus. E aqui, na celebração do Pentecoste, o que temos é exatamente essa ideia. Agora, essa nova lei, trazida por Jesus, tem como marca, como sinal, a presença do Espírito Santo. Se você seguiu aí a leitura, deve ter percebido que há alguns aspectos muito interessantes. O texto diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e essa era uma prática muito comum da igreja no seu início. Ainda não havia templo, ainda não existia, isso só vai aparecer lá no século IV, quando a igreja passa a ser adotada como a igreja do Império Romano por Constantino, mas antes disso, aqueles que criam se reuniam principalmente nas casas, se reuniam quando era possível, mas uma coisa estava sempre presente: eles sempre estavam juntos. E aqui o texto diz que eles estavam juntos, que era uma prática comum da igreja que estava nascendo. O ruído e o vento impetuoso que aparecem aí no texto são sinais da manifestação de Deus. E aqui é importante a gente lembrar um detalhe que normalmente passa despercebido. O texto fala de vento impetuoso, e a palavra vento que aparece aqui é exatamente a mesma palavra para falar sobre o Espírito, é a palavra pneuma. Vento e Espírito é a mesma palavra, e aqui então nós temos um vento impetuoso como sinal de manifestação de Deus. E aí então nós começamos a entender o que é que muda, o que é que tem de novidade nessa nova lei que é entregue aos seguidores de Jesus. Aparecem línguas de fogo que são distribuídas a cada um. O mesmo Espírito dado a pessoas diferentes, com habilidades diferentes, mas com um mesmo objetivo: que elas se tornassem aquelas que iam proclamar a manifestação de Deus aos homens. Lembra que nós vamos encontrar lá no capítulo 1 de Atos, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, eles estão recebendo o Espírito, mas não é a troco de nada. Há um objetivo para isso: é para que eles se tornem aqueles que vão dar testemunho, que vão proclamar a mensagem do Evangelho. E aí então o texto diz que eles começam a falar em línguas, capacitados pelo Espírito. E veja que aqui não é uma habilidade pessoal, ninguém ali estudou um novo idioma para falar e poder se comunicar com quem tinha outro idioma. Pelo contrário, não é uma habilidade pessoal, mas é um dom do Espírito, justamente para anunciar o Evangelho. E aqui, quando a gente olha para essa cena, não tem como a gente não pensar como acontece nos nossos dias
Hoje, com toda a facilidade, com toda a informação que está disponível para todo mundo, tem muita gente hoje que anuncia de tudo menos o Evangelho. E vou dizer para você que há muita igreja, há muita comunidade de fé que está falando de muita coisa, mas muito pouco do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho incomoda. O Evangelho de Jesus é exigente. Lembra que eu fiz menção quando Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o outro, não precisa matar, já pecou. E a gente olha para isso e diz assim: já estava difícil antes, agora é que não dá mais, agora é que não tem como obedecer. O Evangelho é muito exigente, ele incomoda, e hoje está cheio de gente, está cheio de pessoas nas igrejas que gostam de ter o seu ego valorizado, ou como diz um amigo meu já de muitos anos, que gostam que você afague o seu ego, fale alguma coisa que as pessoas gostem de ouvir. Mas aí vem o Evangelho, e o Evangelho tem hora que nos confronta, nos coloca contra a parede, e a gente olha e diz assim: está difícil essa mensagem, está pesada. Isso, não pensa que isso é novidade não, isso já aconteceu na época de Paulo, quando ele começa a pregar, e próprio Jesus passa por isso, a resposta é: duro é esse discurso, difícil de assimilar. Pois é, o Evangelho tem essa característica, ele é muito exigente, e aqui nós temos eles falando em um outro idioma, com a capacidade de comunicar o Evangelho, muito diferente do que a gente vê hoje em muitas comunidades de fé, que anunciam de tudo, menos o Evangelho, porque o Evangelho exige. O Evangelho, para usar uma expressão que eu ouvi essa semana em um vídeo do YouTube, o Evangelho é muito bonito, mas não dá dinheiro. Então é melhor a gente falar alguma coisa que agrade, porque daí as pessoas dão dinheiro. E tem igreja que funciona dessa forma nos nossos dias. Portanto, nós temos aqui cada um falando das coisas do Evangelho, e cada um que ouvia entendia no seu próprio idioma. E isso tem um objetivo, é deixar claro que o Evangelho, a partir daquele momento, tinha se tornado universal, ou seja, era para todos. É o Evangelho de maneira metafórica alcançando a todos, não só de um povo. O Evangelho não é para judeu, o Evangelho não é para quem nasceu na descendência de Abraão, o Evangelho é para todos. E quando hoje a gente começa a dar valor demais para quem é descendente de Abraão, significa que a gente não entendeu muito bem o Evangelho, porque o Evangelho é a vontade de Deus para toda a humanidade, não para meia dúzia de pessoas que são herdeiros do DNA de uma determinada raça. Pelo contrário, o Evangelho é estendido e aberto a todas as pessoas. E aqui, como sempre acontece, nós vamos ver as reações àquilo que estava acontecendo. Alguns olham para aquilo e pensam: nossa, que coisa maravilhosa, ficam perplexos. Mas também tem aqueles que achavam que aquilo ali estava meio estranho e começam a zombar. Esse pessoal deve ter bebido alguma coisa mais forte aí, e estão aí falando essas coisas aí, não sabem o que estão falando. E aí então nós vamos, a partir do versículo 14, encontrar o primeiro discurso de Pedro depois de receber o Espírito. E Pedro começa dizendo em pé, como faziam os oradores gregos, em voz alta, como era necessário quando se fala em público, e além disso ele ainda pede a atenção das pessoas para dizer: prestem atenção, porque o que eu vou dizer é importante. Esses homens não estão embriagados, como pensam os que estão zombando, mas cumpre-se aqui a profecia de Joel. E o capítulo 2 de Joel, onde está o texto que Pedro cita. E ele diz: o Espírito seria derramado sobre todos, sobre homens e mulheres, idosos, crianças, jovens, servos, senhores, não importa quem. O
Espírito é derramado sobre todos, não é para alguns privilegiados. Pelo contrário, seria derramado sobre filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas, ou seja, sem distinção social, sem distinção de idade, sem distinção de importância. Quando a gente olha para os nossos dias e para o ambiente das igrejas, nós vamos descobrir que tem sempre alguém que se acha mais especial do que os outros. Ah, porque o sermão dele é melhor do que o do outro, porque a oração dele é mais poderosa do que a do outro, porque o irmão fulano é aquele que quando ele fala as coisas acontecem, e aí a gente começa a fazer distinção entre as pessoas na comunidade de fé. Sabe o que significa isso? Significa não entendeu a promessa de Deus dada a Joel e que aqui se cumpre. O Espírito é dado a todos, sem distinção, não tem hierarquia, não existe superior e nem inferior, não é assim no reino de Deus, é assim em todas as outras áreas da sociedade. Você tem o melhor, ou mais ou menos, ou sei lá, mais um pouquinho abaixo, e aquele que não tem jeito, né? É assim em todas as camadas da sociedade, mas no reino não. No reino não existe superior e nem inferior. E digo uma coisa, se você encontrar alguém, não importa quem seja, e nem de que comunidade ou igreja, ou seja quem for, se ele começar a se achar muito especial, pode botar a barba de molho. Se ele começar a achar que é melhor do que os outros, duvide. Sabe por quê? Porque o Espírito é dado a todos. Não tem superior, não tem inferior, não tem melhor e nem pior, todos estão e são um em Cristo. É isso que Paulo quis dizer quando ele diz que em Cristo não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem livre. Todos, nem homens, nem mulheres, todos são um em Cristo. Se você encontrar alguém se julgando melhor que o outro, pode duvidar, porque alguma coisa ele está escondendo. Não é melhor do que ninguém de jeito nenhum. O texto então continua com as manifestações que são citadas e que eram comuns para representar a ação de Deus que conduzia ao chamado dia do Senhor. E a gente sempre pensa no dia do Senhor como sendo alguma coisa lá para o final, né? Lá no fim do tempo é o dia do Senhor. Mas aqui o texto deixa claro que a mensagem do dia do Senhor chega para todos os que recebem a proclamação feita por Jesus por meio dos apóstolos. Cada vez que alguém recebe a mensagem do Evangelho e a acata, e a recebe, e coloca em prática, o dia do Senhor acontece para ele. É isso que significa a expressão de Paulo quando ele diz: quem crê não é julgado. Quem não crê já está condenado, não precisa de julgamento lá no fim, ainda que tenha, é só para cumprir tabela, porque ele acontece cada vez que nós recebemos ou rejeitamos a mensagem do Evangelho. E o texto termina com a expressão do versículo 21 que diz: aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, pedir a sua ajuda, será salvo. E esse é o diferencial do Evangelho, ele é para todos, é fruto da iniciativa de Deus. Sem a graça de Deus, esqueça, não há salvação. Aquele que buscar a Deus será ouvido e será salvo. Aqui se cumpre não só o texto que nós vimos citado por Pedro, de Joel, mas cumpre-se aqui também a profecia de Jeremias 31, quando ele diz: farei com o meu povo uma nova aliança, não como aquela que eu fiz lá no Sinai, onde eu escrevi as minhas leis em tábuas de pedra. Farei com eles uma nova aliança e vou escrever as minhas leis nos seus corações. Ninguém precisará dizer para ele: conheça o Senhor, porque ele vai saber. Ninguém precisa ensinar ele, porque ele sabe quem é Deus, porque a sua lei está escrita no seu coração. Porei a minha lei na mente deles e no coração deles as inscreverei.
É isso que acontece nesse texto. É assim que deve ser com aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Qual? Todos, sem nenhuma distinção, porque no reino de Deus não existe hierarquia. Todos estão na mesma situação e só há um Senhor, Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor de cada um de nós. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.